Vou sugerir 3 textos. 3 textos. Então, Vitor, eu vou primeiro falar, se você quiser até aproveitar e anotar aí ou não, tá? Os textos que eu vou fazer a leitura. Romanos capítulo 8, 28, esse é o primeiro texto. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Depois eu vou ler Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 8, Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Então, vamos lá? Romanos 8, 28, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, e Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 1 ao 8. Curiosamente, todos os 3 textos terminam com o número 8. Todos os textos terminam com o número 8. Como nós já estamos em Atos 3, nós faremos a leitura. Atos 3, do 1 ao 8. Depois nós faremos a leitura de Romanos 8, 28. E depois Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu a eles esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé. Começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Agora, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E agora outro texto, Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar,
tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de viver em paz. Muito bem, Deus, tenha misericórdia da minha vida, Deus, eu te peço, me dê graça, me dê sabedoria, me ajude. Eu quero ser usado pelo Senhor nessa manhã e eu preciso da tua misericórdia sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Bom, meus irmãos, lemos 3 textos, mas eles 3 estão conectados um ao outro. Eu preferi fazer a leitura antes e poder ir conversando com você para nós pensarmos algumas coisas importantes que Deus colocou no meu coração para este dia. Primeira delas, eu vou reforçar aquilo que está em Romanos 8, 28. Primeiro texto que eu quero explorar com você. Romanos 8, 28. O texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas. Começa com Paulo conversando com a igreja em Roma, e Paulo fortalecendo a igreja para que a igreja entendesse que, independente de toda e qualquer dificuldade, independente de toda e qualquer situação, independente de tudo, Deus estava agindo a favor da igreja. E é importante que nós tenhamos isso no coração, que Deus trabalha. Deus age em todas as coisas. Olha lá, está ali. Age em todas as coisas. Que às vezes a gente chega para o templo esperando respostas, né? E devemos esperar as respostas de Deus. E às vezes há uma dificuldade na família, às vezes é uma dificuldade no casamento, às vezes é uma dificuldade física, às vezes é uma dificuldade emocional, às vezes é uma dificuldade sentimental, às vezes é uma dificuldade no trabalho. As dificuldades, são tantas as dificuldades que nós muitas vezes temos que ficar aí listando de tanta dificuldade que às vezes nós temos que encontrar, nós temos que lutar, encarar, enfrentar. Então, a Bíblia ensina para nós, começa a conversa para nós nessa manhã, com Deus dizendo assim, ó: Deus age em todas as coisas. Independente do que você, independente do que eu, independente do que qualquer um de nós estejamos vivendo, passando ou sentindo nesse momento, é importante nós, em primeiro lugar, entendermos: Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está operando. O jeito que Ele trabalha, eu costumo falar, não vamos nos preocupar com o jeito que Deus trabalha. Não vamos ficar tentando imaginar, tentando entender, igual a turma coloca, eu sei, você sabe, mas é a história, então eu vou contar a história. Nós sabemos que não é nada disso, mas chega no final do ano, a turma coloca a meia na janela para o Papai Noel passar e deixar lá o presente, deixa a chaminé limpa. Limpou a chaminé lá, irmã Rita? Deixa a chaminé limpa lá para o Papai Noel descer, não sujar a roupa dele. Irmã Genil? Limpa a chaminé lá. Nós sabemos que não tem isso daí. Nós sabemos que não é desse jeito, né, Daniel? Mas o que eu estou querendo dizer é, muitas vezes, aí a pessoa está dizendo, o Papai Noel, que não existe, nós sabemos, ele vai descer pela chaminé, ele vai colocar a resposta na meia. Nada.
Às vezes a pessoa ela quer dizer para Deus assim, ó, Deus, o Senhor vai fazer na minha casa, na minha vida, na minha família, desse jeito. Eu quero que o Senhor comece por aqui, ou eu quero que o Senhor comece por ali, ou eu quero que o Senhor comece por lá, e assim por diante. E a Bíblia diz para nós assim, ó, Ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe os sábios Ele escolhe os loucos para confundir os sábios. E com isso Deus está ensinando para nós o jeito de fazer, Ele sabe fazer. Nós não precisamos querer ensinar a Deus o jeito que Ele vai fazer. Em primeiro lugar, nós devemos de saber, Ele está fazendo. Em primeiro lugar, nós devemos de confiar. É a confiança colocada em Deus, sabendo que Ele está trabalhando, que Ele está agindo, que Ele está operando. Como que Ele está agindo, pastor? Como que Ele está operando? O que está acontecendo? Eu não sei. E eu não vou ficar aqui me arriscando a tentar acertar de alguma forma para você sair daqui feliz. Eu acho importante você sair daqui hoje com a certeza no seu coração. Deus está trabalhando. Sabemos que Ele age em todas as coisas. Para quê? Para o bem daqueles que o amam. Para o bem. Então, se você ama a Deus, você tem que ter esse entendimento, que Deus está agindo em seu favor, que Deus está trabalhando em seu favor, que a sua lágrima tem sido recolhida por Deus, que o seu choro tem sido observado por Deus, que a sua oração não está passando desapercebida, que essa vinda sua para cá, para o templo, esse momento que você está aí, fazendo um esforço, estando diante do celular, diante da TV, não importa como que você está participando conosco agora, esse momento que você está conosco, Deus está olhando, Ele está observando, Ele trabalha em favor daqueles que o amam. Agora, a sequência do texto, ela mostra para nós uma coisa importante, que às vezes a gente não leva muito em consideração. Porque o texto diz, sabemos que Deus trabalha em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Tem muita gente que para aí, só que não para aí o texto. Aí tem uma vírgula e continua, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, eu preciso entender, e esse é o ponto-chave da nossa reflexão, para nós começarmos a desenrolar essa reflexão. O ponto-chave é eu entender que há um propósito de Deus na minha vida, há um propósito de Deus na minha casa, há um propósito de Deus na minha família, há um propósito. Então, eu preciso estar sensível e atento ao propósito. O que é que Deus está esperando de mim? O que Deus espera que eu faça? Como Deus espera que eu trabalhe, que eu me comporte? Como que Deus espera, o que Deus espera da minha vida? Eu estar dentro do propósito de Deus é importante. É importante. Na segunda-feira nós estivemos aqui na sala de aula. Se você estiver tranquilo de segunda-feira à noite e puder participar, vem participar que você vai ser abençoado. É um tempo de aprendizado e não custa nada, hein? Tem lugar por aí que tem que pagar caro para aprender alguma coisa. E às vezes nem aprende nada. Aqui você aprende e aprende de graça. De graça. Nós conversando, uma das pessoas que estava conosco perguntou, pastor, como eu vou ter certeza quando é Deus e quando não é Deus agindo na minha vida, quando é Deus me orientando e quando não é Deus me orientando? E é fácil de entender quando é Deus e quando não é Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele é a luz do mundo. O Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, se Deus, na pessoa do Senhor Jesus, é a luz do mundo, se Deus é a luz do mundo, quem segue a Ele não anda em trevas. Logo é fácil de eu entender. Qualquer coisa que seja das trevas não é de Deus. Qualquer instrução, qualquer orientação
que me faça ou que me convide a fazer algo escondido, algo que não possa ser mostrado, algo que não possa ser revelado, não é de Deus. Não é de Deus. Pastor, como que eu sei se eu estou vivendo um propósito de Deus na minha vida ou não? O propósito de Deus vai jogar luz sobre tudo aquilo que está à sua volta. O propósito de Deus vai jogar luz sobre a sua casa, sobre a sua família, para que a sua casa, para que a sua família não viva nas trevas, não viva naquilo que é errado, não viva naquilo que é reprovado por Deus. O propósito de Deus na sua vida vai jogar luz em tudo que estiver à sua volta, e você vai entender a importância e a necessidade de fazer aquilo que é certo, de andar em conformidade com a palavra de Deus. E muitas vezes nós vamos ser até mesmo atacados por isso, atacados porque queremos fazer aquilo que é certo. Mas às vezes os que estão à nossa volta, e muitas vezes os próprios familiares, eles não querem fazer o que é o certo. Eles querem fazer o que é mais fácil. Eles querem fazer o que é o mais rentável, o que é o mais lucrativo, muitas vezes. Eles querem fazer aquilo que vai dar uma resposta mais rápida. Mas muitas vezes está errado a forma de se fazer. Há caminhos que para o homem parece direito, mas eles são caminhos de morte. Então o texto ele nos ensina: Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e estão de acordo ou vivendo ou andando em seu propósito. O propósito de Deus, número 1, é que eu e você nós sejamos salvos. Diga amém e diga graças a Deus por isso. O propósito de Deus, número 2, é que a nossa família seja salva. É que as pessoas que estão à nossa volta sejam salvas. Não vou dizer que não é importante você ter um carro legal. É bom, é importante, é jóia. Se puder ter, ótimo. Mas se não puder ter um carro, mas ir para o céu, mesmo que seja a pé, o importante é você ir para o céu. Se você puder ter uma casa jóia, ótimo, glória a Deus pela casa jóia. Mas se de repente não der certo a casa jóia, o importante é ir para o céu. Se você puder ter um trabalho legal, aquele trabalho dos seus sonhos, ótimo. Mas se não der certo de ter o trabalho do seu sonho, o importante é você se alegrar com a sua salvação. O propósito maior é a salvação. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o propósito, como que eu sei se eu estou no propósito de Deus para a minha vida ou não? Se eu estiver no propósito, eu não vou estar agindo, fazendo, trabalhando, nada que tenha que ser escondido. A minha vida vai estar aberta para quem quiser ler, porque eu sou uma carta viva de Cristo, escrita não com tinta, diz a Bíblia, mas com o próprio sangue do Senhor. Então as pessoas elas vão ter a liberdade de olhar para nós e ver em nós a mudança produzida, promovida pelo próprio Deus. E nós estaremos sendo embaixadores de Cristo aqui na terra, ou seja, levando a luz de Cristo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, é o que a Bíblia diz que nós somos. Aí eu começo a entender, Deus me chamou para fazer a diferença. Na minha vida, na minha casa, na minha família, na empresa onde eu trabalho. Deus me chamou para fazer a diferença no bairro onde eu resido. Deus me chamou para fazer a diferença. Deus me chamou para colocar a vida das pessoas à disposição, colocar à disposição das pessoas a salvação em Jesus Cristo. E é isso que uma das coisas que eu sempre pego no seu pé. Você convidar alguém para estar com você, você falar com alguém. Domingo nós começamos a campanha da transformação. Falamos sobre a transformação que Deus propõe na nossa vida a respeito da provisão.
tudo aquilo que estivermos necessitando, Deus age, Ele opera, Ele se manifesta. No próximo domingo nós vamos falar de cura divina. O próximo domingo é cura divina. É o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. É tempo, é hora, é momento de nós procurarmos as pessoas enfermas e nós incentivarmos as pessoas enfermas a virem para o culto, a virem para o templo. É tempo de nós consagrarmos o nosso jejum e dizermos: Deus, vai ter gente enferma no templo, manifesta a saúde através da vida do pastor, usa o pastor para liberar a palavra da saúde sobre o povo. E assim eu vou entendendo o que é andar de acordo com o propósito de Deus, e Deus ele vai agindo na minha vida para o meu bem, ou seja, para que eu e você, para que nós possamos estar felizes, abençoados. Vamos para Eclesiastes capítulo 3 agora. Nós estamos começando a costurar a nossa coxa de retalho. Em Eclesiastes nós lemos o quê? Tudo tem um tempo, tem uma ocasião para cada propósito. Então você vê que são vários os propósitos. São várias as situações aonde Deus trabalha. E nós temos que saber entender o tempo. Tanto que o escritor de Eclesiastes, ele enumera, né? ele lista, na verdade, ele não enumera, ele lista uma série de situações que eu não vou reler. Porque nós já fizemos a leitura. Mas nós vemos uma série de situações onde ele fala, tem o tempo certo. E às vezes a gente transfere para Deus, dizendo, tudo no tempo de Deus. Sim, tudo é no tempo de Deus. Mas nós temos que estar dentro do propósito de Deus. Se é tempo de plantar, eu não posso estar querendo deixar de plantar. Tem gente que no tempo do plantio, a pessoa está querendo descansar. Eu tenho que saber entender o tempo. É tempo de plantar, então eu vou plantar. Agora, eu não sei, eu imagino que você um pouco pelo menos conhece, ou muito, eu não sei, eu não conheço muito, alguma coisa eu sei. Tem plantação que vai bem no terreno úmido. Tem plantação, Rio Grande do Sul, por exemplo, que está enfrentando aquela dificuldade extrema, é o maior produtor de arroz do nosso país. E ali é cheio de regiões alagadas. O arroz gosta de lugar úmido. Alguém já trabalhou com arroz aí ou não? Ninguém de vocês plantou arroz? Plantou arroz, irmã Creuza? É isso mesmo? Estou falando certo? É no brejo? É no molhado? Aí, então, tem lugar que se não tiver molhada a terra, encharcada a terra, não vai. Mas tem semente que ela, se tiver molhada, a semente não vai. Precisa de ser uma terra seca, precisa de ser uma terra firme. Quem já plantou mandioca alguma vez aí? Você planta mandioca no barro? Não vai, ela não vai. E tem a terra certa para a mandioca aí também, que senão não vai. O que Deus está ensinando para nós? Você tem que saber o tempo certo. Você tem que entender. Agora, aqui dentro do templo, é o tempo de nós ouvirmos a estratégia de Deus. É o tempo de nós estarmos ouvindo o que Deus está nos orientando para quando nós sairmos daqui e formos embora para casa, para o trabalho e assim por diante. É o tempo, esse é o tempo. É saber entender. Tem hora que não é tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou, de colher. E você sabe muito bem que se tiver uma fruta gostosa no pé lá, a fruta está linda, maravilhosa, mas se você não colher aquela fruta, o que acontece? Apodrece. O passarinho vai lá antes e come. Ele vai. Então tem a hora. Isso daí quem tem que fazer somos eu e você. Deus está falando para nós assim, você tem que aprender a trabalhar junto com o tempo. Eu tenho um propósito para cada situação.
Às vezes Deus manda uma dificuldade, ou Ele manda, não sei se é a melhor forma de falar. Às vezes Deus permite uma dificuldade dentro de uma casa, aonde naquela dificuldade vai ter quebrantamento e vai ter conversão. Aí a pessoa, em vez de aproveitar aquele tempo e dizer: olha, Jesus está voltando, Jesus ama você, Jesus tem um plano na sua vida, vamos para a igreja, vamos buscar em Deus. Aí a pessoa, em vez de aproveitar, ela fica lá: ai, coitado do meu filho, da minha filha, coitado do meu marido, coitado da minha esposa, pobrezinho, coitado. A pessoa fica com aquele lamento em cima da situação, quando na verdade muitas vezes aquela situação é que vai trazer a pessoa para perto de Deus. Eu vim para perto de Deus no momento da dificuldade na minha vida, quando eu estava no problema, que eu busquei saber quem era Deus de verdade. Eu conhecia o Deus da religião, eu conhecia o Deus da religiosidade, o Deus do pano de prato, o Deus da louça em cima da estante. Eu conhecia o Deus do adesivo. Eu não conhecia o Deus Emanuel, que é o Deus que nós conversamos na cela essa semana, aquele Deus que está conosco, sempre ali, sempre presente, sempre junto. Aquele Deus que nos momentos mais difíceis e mais adversos, Ele nos estende a mão e Ele nos ajuda, e Ele nos põe em pé. Então o tempo mostra, o texto mostra para nós, há um tempo certo. Se é tempo de chorar, irmão, irmã, não tem problema, chora. Outro dia eu conversava com uma pessoa, e a pessoa: então, porque eu tenho que ser forte, né? Você tem que ser forte por quê? Quem que falou que você tem que ser forte? Quem que falou que você não pode chorar? Quem que foi que falou? Deus, Ele disse assim na palavra dele: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Mas quem que vai falar eu sou forte? O fraco. E nós muitas vezes somos fracos. Nós muitas vezes somos limitados. E tem hora que dá vontade de chorar. E tem hora que tudo que nós temos para fazer é chorar. Chorar, e aí? Qual que é o problema? Está na Bíblia. Há tempo de chorar. Olha, há tempo de rir, mas há tempo de chorar. Tem hora que quando a pessoa chorar, ela não está chorando, ela está dando risada. Mas que miséria, chora logo aí. Não posso chorar. Ninguém pode saber que eu estou triste, que eu estou chateado, que eu estou passando. Por quê? Talvez se alguém souber que você está passando por um momento difícil, vai até te ajudar orando e jejuando por você. Eu não comungo dessa ideia de que a gente tem que esconder os nossos sentimentos. É claro que a gente sabe o dia a dia quem está perto de nós. E tem gente que está perto de nós muitas vezes que torce para a nossa derrota, que se esforça para a gente ir mal. Se puder atrapalhar, atrapalha. Eu sei como que é. Mas nós temos que entender. Nós temos que saber. O texto ele é muito claro. Tem tempo de chorar. Se é tempo de chorar, chora. O melhor lugar para chorar é na presença de Deus. O melhor lugar para chorar é no quarto fechado, onde Deus ouve a sua oração, o seu choro, e Ele te responde. Chora, chora. Não tem problema de chorar, não. Não tem problema. Mas quando for a hora de rir, quando for a hora de celebrar, quando for a hora de festejar, festeje. Festeje. Quando for a hora da sua vitória, comemore. Tem gente que não comemora a vitória. Eu já vi gente falando assim: nem vou comemorar muito, que senão o inimigo vem e rouba a minha alegria. Mas nem vou comemorar. Comemora, pô. Você recebeu sua vitória, comemora. Deu certo uma coisa, comemora. Faz festa, se alegre, compartilha. Saber aproveitar cada momento. Isso aí somos nós que temos que fazer. Não adianta nós ficarmos muitas vezes com aquela conversa: se Deus quiser, no tempo de Deus. Eu sei que Deus tem o tempo para cada situação, e nós fizemos a leitura do texto que diz: Deus age em todas as coisas. Ele age.
para o bem daqueles que amam a Deus e estão de acordo com o propósito. Muitas vezes o propósito de Deus naquela casa, naquela família, o propósito estará sendo encontrado ali num choro. Então eu vou chorar junto com a pessoa. Não, ninguém mandou. Ninguém mandou. É assim que essa pessoa levou a vida desse jeito. Agora está passando esse aperto. Bem feito. Deus pesou a mão e é isso mesmo. Mas se o propósito é naquele momento de dor, o propósito da salvação vai se manifestar. Então eu vou fazer uso do propósito. Olha, você está passando por um momento difícil, você está passando por um momento adverso, mas Deus, Ele tem salvação para você nesse dia, nesse tempo. É saber aproveitar o tempo, é saber entender o tempo, é saber desfrutar da melhor forma. Tem tempo de espalhar, mas tem o tempo de ajuntar. Nós temos que saber entender algumas coisas. Tem gente que quando é hora de juntar para bater papo, não quer juntar, não quer bater papo. A pessoa quer ficar sozinha. Aí quando é hora de espalhar cada um para o seu lado, aí a pessoa não quer ficar sozinha. Aí a pessoa quer ficar fazendo roda, batendo papo. Você já viu isso aí? Tem gente que é o contrário. Tem gente que é tudo virado nos avessos. Tem o tempo certo, tem a hora. Em casa tem hora certa para nós estarmos juntos. Está aqui, tempo de juntar, mas também tem o tempo de espalhar. Tem gente que não sabe o tempo de espalhar. É o tempo inteiro na casa dos outros. É o tempo inteiro juntando pessoas. Tem que ter o tempo. É olhar o propósito. Aí a Bíblia fala aqui, os propósitos, eles vão sendo cumpridos um a um. E nós temos apenas e tão somente que nos lançarmos naquilo que Deus tem proposto para nós. Talvez, eu não sei como que está a sua casa, não sei como que está a sua vida, não sei como que está a sua família, não sei como que você está. Talvez hoje você está vivendo um tempo de choro, um tempo de dificuldade. Chore, irmão, chore, irmã. Não tem problema, chore. Talvez é o tempo do riso, talvez é o tempo da vitória, talvez é o tempo da celebração. Comemore, faça bom proveito desse tempo. Talvez é a hora de você começar a plantar alguma semente, talvez é a hora de você começar a trabalhar o plantio. Então plante, mas talvez é a hora de você colher aquilo que você plantou. Colha. Com outras palavras, Deus está dizendo para nós nessa manhã: existe o tempo certo para que você faça acontecer o milagre na sua vida, porque todas as bênçãos já foram conquistadas e estão nas regiões celestiais. Esse é o tempo que nós aqui buscamos as nossas respostas. Diga amém, diga graças a Deus. Quem fez o milagre por nós? Jesus. Mas quem tem que ir atrás de buscar e tomar posse agora? Nós. Por isso que nós saímos de casa e viemos aqui para o templo. Por isso que nós pegamos material e corrente, fazemos campanha, fazemos intercessão, fazemos jejum, entregamos água, entregamos quilo de alimento, fazemos serviço social, fomos fazendo o que dá. Por isso. Por quê? Porque tudo que Jesus ele tinha que fazer, ele já fez, ele conquistou por nós na cruz a nossa vitória. Agora nós temos que nos mexer. A igreja não pode ficar escondida, escorada, esperando. Deus vai fazer. Se Deus quiser, Ele quer. Ele quer. Se Ele não quisesse, Ele não tinha morrido por nós. Acho que Ele morreu por nós à toa. Vamos para o último texto para nós finalizarmos a conversa. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Em Atos 3 nós vamos ver exatamente essa situação que eu venho conversando com você. Havia ali uma pessoa que todo dia era colocada na porta do templo para pedir esmola. Todo dia.
E ele ficava ali pedindo esmola, até que um dia ele tomou a decisão, passou por ele o Pedro e o João, e quando os dois passaram, ele podia falar assim: olha, quer saber de uma coisa? Hoje eu não estou com vontade de falar nada, não estou com vontade de pedir nada. Se eles são pessoas de Deus, eles que enxerguem eu aqui. E ele ia estar lá até hoje, sentado na porta do templo. Naquele dia, aquele paralítico que era colocado na porta do templo, verso de número 3, vendo que o Pedro e o João iam entrar no templo, pediu esmola, ei, preciso de uma ajuda, preciso de um favor, preciso de uma bondade, preciso de uma misericórdia, preciso de alguma coisa. Na cabeça daquele rapaz, ele ia estar recebendo mais uma esmola. Na cabeça daquele rapaz, ele ia receber mais um favor, mais uma ajuda, mais uma contribuição na vida dele. Na cabeça dele não ia passar daquilo. Mas o Pedro e o João, Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. Pedro disse assim, Pedro aproveitou a oportunidade. E é isso que eu estou conversando com você desde o começo. O Pedro e o João, ele podia dar esmola, sim ou não? Podia ou não podia? Podia. Mas o Pedro e o João, eles aproveitam a oportunidade para dizer: olha, olhe com atenção, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho é muito maior do que a prata e o ouro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu tenho a palavra que muda a história. Ele aproveita da situação, eles aproveitam. Ali era tempo de plantar, e eles plantam. Plantam o quê? A semente no coração daquele paralítico. Aquele paralítico recebe aquela palavra, e se nós continuarmos olhando, nós vamos ver o quê? Que eles estendem a mão, ajuda ele a se levantar, logo aquele homem levanta, ele pula, e o final do texto diz que ele estava, verso de número 8, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Quer dizer, a história daquele homem foi mudada, porque houve o entendimento, o discernimento do Pedro e do João. Agora não é hora de esmola, agora é hora de receber o dono do ouro e da prata. E nós temos que ter isso aí. Quem vai dar para nós é Deus, essa sensibilidade de a gente não ficar muitas vezes, vou falar uma coisa, você não vai tomar por mal, não vai tomar por falta de respeito, é para facilitar a compreensão. A gente não vai ficar alisando o demônio. Tem gente que fica alisando o demônio atormenta a família, atormenta a casa, atormenta, aí a pessoa vai lá, e em vez dela levar a palavra, em vez dela mostrar a verdade, a pessoa fala: não, tenha calma, é assim mesmo, vai dar tudo certo, tenha calma. Não tem nada de tenha calma que vai dar tudo certo. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vai chegar até o Pai se não for através dele. Nós temos que com jeito, mas nós temos que mostrar a verdade, aproveitar as situações. Os propósitos de Deus estão estabelecidos sobre a nossa vida. Você vai para a empresa, você vai ter a oportunidade de pregar para a sua patroa, para o seu patrão. De algum jeito você vai ter a sua oportunidade de falar. Ou você acha que Deus deu esse patrão, essa patroa para você à toa? É porque precisava de alguém, então vai eles mesmo. Não, há um propósito ali naquela casa onde você trabalha. Esse seu cliente, essa sua cliente, há um propósito de Deus. Você acha que Deus está mandando o cliente para você à toa? Há um propósito, só que nós temos que estar sensível. Eu falava com você no meio da reflexão, sensível. Tem hora que é hora de plantar, mas tem hora que tem que colher o que foi plantado. Tem hora que é hora de abraçar, mas tem hora que não é hora de abraçar. Tem hora que é hora de estar sorrindo, mas tem hora que não é hora de estar sorrindo. É saber, estar vivendo os tempos e entendendo. Isso aí se chama estar sensível à voz de Deus.
é estar sensível àquilo que Deus tem feito na nossa vida no dia a dia. Falei, acho que foi domingo à noite, eu não sei. Falei a respeito de nós sermos seres espirituais, na segunda de noite, de nós sermos seres espirituais, passando por um período num corpo físico. Nós não somos um corpo físico vivendo uma experiência espiritual. É o contrário. Aqui nós estamos de passagem. E o Moisés, ele falou, uns vão chegar nos 70, outros vão chegar no 80. Quem chega no 80 geralmente está cansado, mas chega. E tem alguns que ainda de tanta teimosia passa dos 80, né? Mas o importante que o Moisés estava dizendo é, aqui tem um tempo, é um tempo. Então eu tenho que aproveitar esse tempo. Esse é o momento de Deus tocar na nossa vida. É o momento de Deus mudar a nossa história. É o momento de Deus tirar o nosso choro e colocar na nossa boca o riso. É o momento de Deus tirar a vergonha de sobre a nossa casa, de sobre a nossa vida, de sobre a nossa família e colocar a honra. É o momento, agora nós temos que aproveitar. Esse é um momento de aproveitar. Como que nós vamos desfrutar disso? Buscando em Deus a nossa resposta. Aquele paralítico, ele foi no Pedro e no João. Eu preciso de uma ajuda, uma esmola. Não vou te dar ajuda, não vou te dar esmola. Eu vou te dar algo que é muito melhor do que ajuda e do que esmola. A salvação através do sacrifício de Jesus. Que nós aprendamos a desfrutar disso daí, dessa sensibilidade, e aprendamos a viver a nossa vida dentro do propósito, porque Deus está trabalhando em todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé para nós aproveitarmos. É tempo de contribuir. O tempo da contribuição é importante. Tem gente que não aproveita o tempo da contribuição. Ainda ontem eu estava ouvindo uma reflexão que falava a respeito de comer a semente. Tem gente que come a semente. Meu Deus do céu, a semente não é para ser comida, a semente é para ser plantada. Se você planta, você sempre tem. Está na Bíblia isso. Agora tem gente que come tudo, até a semente a pessoa come. Aí ela quer ter colheita. Que colheita que vai ter? Não tem, tá? Então, vamos contribuir. Pera lá, irmão, pera lá. Antes eu quero orar por você a respeito dessa palavra. Selar a palavra com uma oração. Depois nós vamos contribuir. Deus, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando nessa manhã na nossa vida, para que nós possamos entender, aprender, aperfeiçoar a nossa vida de fé. Eu sei que tem gente que vai ser alcançada nessa manhã através dessa palavra. Eu sei que esse irmão, essa irmã, talvez fará algum reajuste, vai organizar algo que está fora do lugar, para desfrutar do propósito. O tempo, sabermos entender o tempo. E eu sei que assim como aquele coxo que ficava na porta do templo, recebeu a resposta dele, porque o Pedro e o João foram usados pelo Senhor, pessoas vão desfrutar também dessa alegria da salvação através desse irmão, através dessa irmã. Que essa palavra frutifique, tanto com aqueles que estão aqui dentro do templo, quanto com aqueles que estão através da transmissão, em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Glória a Deus. Vamos contribuir?